Hoje eu vou mostrar uma coisa interessante para você, principalmente se você gosta de desenho. Vou mostrar o meu livro de desenhos. Um livro que eu fiz com um apanhado de todos os desenhos que eu tinha aqui em mãos. Os desenhos que eu tenho guardado em casa, que eu fiz durante muitos anos. Que eu já sou professor de desenho faz mais de 30 anos que eu mexo com desenho. Na verdade, professor de desenho faz uns 30 anos que eu sou professor de desenho. Então, eu tenho um apanhado, são poucos desenhos. Na minha carreira como desenhista eu parei de desenhar em mais ou menos 19 anos atrás. Assim que eu comecei a trabalhar com tatuagem, eu parei com a minha vida de desenhista. Então, eu acho muito importante para você que tem interesse em ser um tatuador ou já é um tatuador, eu acho que é uma coisa fundamental, primeiramente, você estudar e aprender desenho, porque é a base de todo bom tatuador. Outra coisa, então vamos direto ao assunto, vou mostrar para vocês de uma forma bem rápida todos os meus desenhos que estão contidos nesse livro. É uma amostra pequena de desenhos, são poucos desenhos, na verdade eu trabalhei com desenho durante a minha vida toda, então se fosse colocar num livro, nossa, daria milhares de páginas. Então vamos lá, eu vou começar aqui, ó, o livro é esse, tá? Eu coloquei aqui um apanhado de pinturas a óleo, em outras técnicas, lápis de cor, aquarela, acrílica. Então tem vários estilos de pintura e desenho, inclusive pintura em parede. Quer ver, ó? Tem aqui, que eu vou mostrar para vocês depois, mais detalhado, tá? Aqui, ó, pintura em parede. Começando aqui com um desenho que eu fiz em carvão. Esse desenho está na sala da minha casa e é um desenho que eu fiz no tamanho A0, tamanho A0 ou tamanho A1. Só sei que acho que 2 vezes o tamanho de cartolina, ainda é pouco, acho que é tamanho A0. É um formato bem grande, uma folha bem grande mesmo. E tá na sala da minha casa, o desenho fiz todinho em carvão, esse desenho aí. Mais tarde eu entrei na pintura a óleo e na verdade eu entrei mais cedo que no desenho. Uma das primeiras experiências da minha área de arte foi com pintura a óleo. Eu comecei a pintar muito novo, já comecei a pintar a óleo. E tem algumas coleções que eu fiz que não foi tão no meu início de carreira não. Foi mais no finalzinho da minha carreira de pintor. Que eu fiz aqui várias telas de pintura de barco, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tem esse barquinho que demorei 3 horas para pintar. E é uma tela bem grande, uma tela de 60 por 80. E esses desenhos de barco eu fiz no ano de 2001. Eu fiz essa coleção de barcos para vender. E na verdade não consegui vender nenhuma dessas telas. Tá tudo comigo, tá tudo guardado lá na minha casa. Tem essa outra pintura aqui, ó, que é de um ranchinho. Foi uma restauração de uma tela que um cliente me trouxe para restaurar. Eu achei ela muito bonita e acabei fazendo uma réplica para mim. Então esse desenho, essa pintura não é da minha autoria. Foi uma cópia de uma tela, tá? Essas outras pinturas, como esse pôr do sol, por exemplo, foi tudo recorte de revista que eu achava bonita a paisagem e ia reproduzindo em tela. E a pintura que eu mais gosto, todas elas, é essa paisagem de algum lugar na Europa. Que se alguém de vocês aí sabe o nome da cidade, por favor me fala, porque eu tenho vontade de visitar e conhecer essa cidade para ver de perto todos esses detalhes, porque eu fiquei apaixonado por essa cidade, por essa imagem maravilhosa desse panorama. Essa tela, ela tem um tamanho de 60 por 80, fiz no ano de 2001, e nela eu coloco uma riqueza de detalhes muito grandes, que vocês podem ver nesses detalhes da tela aqui, ó. Esses detalhes dos cantos da tela aqui, que eu tirei um close para mostrar para vocês. Então, essa tela não cheguei a terminar. Então, faz 20 anos que eu comecei a pintar e não terminei ainda. Essa outra tela é de uma pintura que eu fiz da atriz Ana Paula Arósio, no ano de 2002. A tela também é de 60 por 80, porque eu só gosto de trabalhar com trabalho de tamanho grande, não gosto muito de tela pequena não. Aí eu fiz esse trabalho, tá na sala da minha casa também. Parei de desenhar, de pintar, porque também não tem nem onde mais colocar tela, né? Todo pintor passa por isso um dia. Esses desenhos de fada eu tenho eles todos aqui no estúdio de tatuagem, no nosso estúdio. Esses desenhos, na verdade, dessas mulheres, são do livro do Andrew Loomis. É um desenhista muito bom, que eu adoro, que ensina a desenhar esses livros. Tem vários livros dele de desenho que eu recomendo vocês a comprarem o livro e aprofundarem no desenho através da técnica desse cara. Ele tem umas dicas muito boas, o livro é muito completo sobre desenho, sobre como desenhar. Então vai a dica aí, anota o nome Andrew Loomis, ok? Compre o livro dele. Então eu peguei umas fotos de alguns modelos que ele desenhou. Foi um ensaio de nu artístico que ele havia feito e fiz algumas modificações.
Eu peguei a mesma modelo, com as mesmas poses, mudei o corte de cabelo e acrescentei também fantasia em toda a cena. Então eu peguei os desenhos dele, transformei aquelas mulheres nuas em fadas, em anjos, em alguma coisa assim num cenário de fantasia. Aí coloquei outros elementos de fundo, como pedras, como deserto, como água, cenários futurísticos. E coloquei também elas como se fosse uma miniatura, em rosa, alguma coisa que desse a imagem, que transformasse a ideia numa coisa minimalista, numa fadinha, uma coisa pequenininha, entendeu? Então eu fiz isso. Aí são uma coleção de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrinhos que eu tenho aqui de desenhos a lápis, que eu fiz num papel pardo e ficou bem interessante. Todos eles feitos a lápis e com pó de grafite. Agora eu vou mostrar que, na verdade, tornou a minha especialidade, que é a técnica de rosto a lápis, que eu passei a minha vida inteirinha de artista trabalhando e ganhando dinheiro exclusivamente com desenho, fazendo desenho de rosto a lápis. O cliente chegava até mim, no meu estúdio de desenho, levava foto da namorada, da mãe ou quem ele queria presentear, aí eu fazia um desenho a partir daquela foto. Então, aqui atrás de mim, vocês podem ver 6 exemplos de desenhos de rosto a lápis. E essas pessoas que estão na foto são pessoas daqui da cidade, pessoas clientes aqui do estúdio. Uma delas é minha ex-namorada, outra é ex-tatuadora do estúdio também, que eu fiz o desenho. Então eu fiz o desenho do rosto dessas meninas e transformei elas numa coleção de 6 índias que eu usei para uma convenção de tatuagem, onde estava tendo um concurso de desenho. Aí eu levei lá para São Paulo, inclusive era a convenção do LEDs, que era a maior convenção de tatuagem da América do Sul. Chegou a ser, acho que a maior do mundo, a maior convenção de tatuagem do mundo, a do LEDs. Hoje, quem faz a maior convenção de tatuagens é a Tattoo Week, que é a maior convenção de tatuagem do mundo também. E aí eu levei esses desenhos para lá, esses desenhos foram feitos a lápis. E o detalhe está nas penas das índias, que eu fui pro meio do mato para colher, para achar penas, para compor cada desenho. Então cada pena ali é de uma ave diferente, de um modelo diferente, de um tipo de desenho sombreado diferente. Então é importante vocês dar uma olhada e ver cada detalhe, como que foi feito, para vocês terem isso aí como uma diretriz, né, nos desenhos de vocês. Os outros acessórios também foram de bijuterias que eu peguei e adaptei junto ao desenho. Assim como as roupas e tudo mais. A roupa foi mais da parte da imaginação mesmo. E para não ficar muito fechado, só desenhar rosto, eu também estudava desenhos, embora não tinha saída nenhuma comercialmente, mas eu estudava desenho só porque eu gostava mesmo de desenho. Aí eu fiz essa águia, essa cabeça de águia, toda em lápis e lapiseira. Gostava muito de trabalhar com essa técnica de lápis. Eu não cheguei muito a aprofundar na área de pintura, desenho lápis de cor, essas coisas. Gostava muito do óleo por causa do resultado, mas o lápis de cor, ele não dura muito tempo, a pintura. Ela vai desbotando com o passar do tempo. Então eu não quis entrar nessa área, porque eu sei que o óleo dura séculos. E o lápis de cor já não dura muitos anos, dura muito pouco. O lápis já é bem duradouro, né? Então aí eu fiquei no lápis, que era mais simples de trabalhar, não precisava gastar muito com material muito barato. Eu usava só o lápis 6B, uma borracha macia da marca Merkur, aquela verde tradicional, e usava uma borracha limpa-tipos, que hoje não existe mais, uma borracha de limpar as teclas das máquinas de escrever antiga. Mas hoje em dia fizeram uma versão macia dessa borracha que é muito boa para usar no desenho também, que dá um efeito bem legal na parte de luzes, quando você quer fazer um fio de cabelo brilhando assim ao sol, ou algum efeito de clarinho assim no desenho, ela apaga de uma forma bem especial. Tem esse cavalo também que eu fiz como uma encomenda, era um cartãozinho pequeno, a foto do cavalo, e eu transformei ele num desenho tamanho A4, e eu gostei bastante de tatuar esse cavalo, embora eu não tenha feito mais desenho de cavalo, foi só esse eu acho. E aqui, essa paisagem, que é um cenário de fantasia que eu coloquei, mais assim, envolvendo tatuagem no meio, uma coisa mais voltada para tatuagem. Então é um castelo com alguns dragões atrás e um fundo que eu inventei de cabeça mesmo. Esses outros desenhos aqui que eu vou mostrar, esse foi feito a carvão, se não me engano. É um desenho a carvão, no tamanho 45 por 60, o tamanho de uma cartolina. Esse outro desenho de um barco já foi menor, no ano de 2000. Esse desenho eu fiz para um amigo invisível na época que eu participei, eu presenteei com um desenho. E é uma boa dica aí dar presente de desenho, que é uma coisa
que não tem preço, na verdade, né? Então é uma coisa bem interessante que você dá. Esse barquinho, eu era fascinado em barco, por isso que eu comecei a tatuar uns barcos. Tatuar não, desenhar uns barcos. Para variar um pouco o tema, fiz um moinho de vento, todo a lapiseira, com grafite 2B. Essa casa também é a casa de um vizinho meu. Sentei do outro lado da calçada e desenhei essa casa. E fiz ela todinha com um grafite fininho da lapiseira 03. Essa casa nem existe mais. E o dono dela ficou emocionado quando viu o desenho. Esse desenho de um dinossauro, uma ossada de dinossauro, eu fiz quando eu era criança. Deveria ter uns 13 anos. Eu fiz para uma feira de ciências, aqui também foi. O desenho de uma caveira aí, fumando, né? Esse aqui já é um desenho de uma carpa. Essa carpa já é tradicional, esse desenho. Eu só peguei o desenho e mudei toda a pintura, transformei uma pintura numa coisa mais harmoniosa. Deu uma nova cara, uma nova identidade para o desenho. Aí também fiz outros desenhos envolvidos em tatuagem também. Desenhos mais personalizados, de acordo com o gosto do cliente. Dragões também, dragões em outras cores. Mostrando bem o tipo de sombreado, o tipo de pintura que pode ser feita nas escamas do dragão e cores que harmonizam, que fica legal. E na parte, né, de rosto, para mostrar para os meus clientes, que na época era só clientes que faziam desenho de rosto, que eu nem pensava em tatuar na época, fazia desenhos assim, ó. Esses são desenhos meus, que eu não fiz com a finalidade de vender, é mais para divulgar o trabalho. Desenho da Sandy, toda em lápis 6B, usava só lápis 6B, e a borracha eu usava não para apagar erros, a borracha eu usava mais para dar efeitos no desenho. Efeitos de iluminação, algumas coisinhas assim. Aqui o Fábio Assunção, Thiago Lacerda, Axl Rose, Bon Jovi. Essa é uma foto quando eu desenhava lá no shopping de Pouso Alegre, que eu atendia os clientes lá, as pessoas levavam lá no shopping a foto para eu fazer o desenho. Aqui também na época que eu morava em Pouso Alegre. Dá uma olhada só nos detalhes. Que o mais importante do desenho é os detalhes, né? Essa aqui é uma foto antiga da Xuxa. Esse outro é um desenho que eu usei para dar exemplo para os meus alunos de como que pode ser feito um olho, como que sombreia e tudo mais. Eu fazia o desenho no papel e já apresentava para eles o resultado, e eles viam na prática como que os desenhos eram feitos. Esse rosto aqui, esse outro aqui também, eu mostrava assim a técnica de como desenhar, passo a passo e tudo mais. Mostrava aqui a técnica que eu usava, uma técnica exclusiva minha, de como desenhar rosto humano. Mais desenho de rosto aqui explicando como que é feito os olhos e tudo mais. Agora é desenho de cliente que levava as fotos, ó. Que é um desenho todinho a lápis. Esse outro desenho aqui é bem interessante. A moça que fez esse desenho, mais tarde se tornou uma tatuadora. Já faz 21 anos que eu fiz esse desenho para minha cliente. Hoje ela é tatuadora e fez desse desenho uma tatuagem que está no corpo dela. Aí encontrei com ela alguns anos atrás, ela me mostrou a tatuagem, ficou bem interessante. Mais desenhos aqui de rosto, antigos. Essa técnica aqui eu não gostei de trabalhar. É uma técnica acrílica. O problema da acrílica, quem não conhece, quem tem curiosidade, é uma tinta que seca muito rápido na tela, porém ela seca tão rápido que ela não é boa para fazer degradê, para fazer misturas. Então eu sou muito mais a pintura a óleo, porque o óleo, quando mistura uma cor com outra, nossa, fica fantástico, só que ela demora bem mais para secar. Então por isso que as pessoas às vezes preferem a acrílica, porque tem uma secagem muito rápida. Essa é uma pintura a óleo do lugarzinho onde eu morei, na roça onde eu morei quando era criança. E aqui é fotos dos cursos que eu dava de desenho a lápis. Aqui vocês podem ver a técnica que eu usava para ensinar os alunos como aprender a desenhar rosto. Eu pegava parte por parte do rosto, por exemplo, boca, ficava um dia só treinando boca, olho, nariz, essas coisas, para ficar craque, para depois compor o rosto de uma forma mais completa. Croquis também de desenhos, criação de personagem, aqui também desenhos em outras técnicas como nanquim. Essa casa foi feita em técnica nanquim. Aqui é pintura na parede, que também fazia, né? Agora não faço mais. E essa aqui é uma técnica chamada pastel seco, uma técnica de pintura. Muita gente não conhece, mas é bem legal trabalhar com pastel. Na verdade não é nem desenho, acho que não sei, nem é desenho nem é pintura. É uma mescla dos dois. É um giz que a gente usa para pintar. Que eu fiz uma homenagem ao Leonardo da Vinci, a pintura dele da Mona Lisa. Essa outra é uma pintura em aquarela, uma mistura de caneta com aquarela. Esse outro é uma ilustração feita em lápis de cor para uma marca de cachaça. Esse também foi uma pintura em aquarela que eu fiz, que eu peguei a minha camisa quando cheguei do trabalho, cansado, camisa suada, joguei em cima da banqueta. Aí eu vi que ficou uma coisa interessante e fiz essa pintura bem natural, uma cena natural que veio por acaso na minha frente, apareceu na minha frente isso aqui, pintei, ficou interessante. Aqui capas de livros também, que esses desenhos foram encomendados para fazer e se tornar capa de livro. Eu tenho alguns vídeos aqui no meu canal, que são 4 vídeos ensinando como desenhar. Dá uma olhadinha neles, vai ser bem interessante também. Se gostou, dá um like, compartilha. Até mais, até a próxima.